3 focos de incêndio foram registrados no campo de instrução do 41º Batalhão de Infantaria Motorizado. A área de cerrado de mais de 10 milhões de metros quadrados tem sofrido com as queimadas. Todos os anos nesse período são registrados esses incêndios. E toda a população, principalmente os moradores locais, sofrem com a fumaça. O tenente-coronel de Novaes, comandante do batalhão, esclarece que os fatores climáticos são os responsáveis pelas queimadas. Nós temos uma área, nosso campo de instrução tem uma área total de 10 milhões e 500 mil metros quadrados, 1.050 hectares. É uma área muito grande, uma área praticamente de cerrado nativo e que nós temos como área de atuação. Nós vivemos uma situação climática bastante adversa. Nós estamos uma conjugação de fatores climáticos que favorece o aparecimento de incêndios. Então nós temos uma umidade relativa do ar extremamente baixa, níveis desérticos, nós temos uma temperatura extremamente elevada e nós temos um período longo de estiagem, que possibilitou que essa vegetação nativa ela fique muito tempo ressecada, o que possibilita, por qualquer fator iniciador, o princípio de incêndio. Semanalmente, os militares executam instrução de tiro no campo do batalhão. Isso também pode contribuir com o início das queimadas. Mas, de acordo com o comandante, existe uma atenção especial para que isso não ocorra. Toda a instrução que nós realizamos aqui dentro, nós temos medidas, nós temos o nosso plano de segurança e nesse plano de segurança existe também uma parte de prevenção a incêndio. Então, toda essa atividade de instrução que existe a possibilidade de ocorrência de incêndio, existe uma equipe específica para combater incêndio. Nós temos um carro-pipa de 15 mil litros aqui do batalhão e mais uma equipe de 20 a 30 soldados que estão em condições de qualquer foco de incêndio, no mesmo momento, interromper-se a instrução e apaga-se o fogo, para que não haja possibilidade de alastramento desse incêndio. Importante ressaltar também, né, que essas instruções elas ficaram afetadas por conta desses incêndios. Exatamente. Então, quando existe um incêndio, como ocorreu no dia de ontem, todas as atividades do batalhão cessam e a prioridade máxima dada é para combater o foco de incêndio. Coronel, quantos focos já foram registrados só esse ano? Nesse ano nós identificamos 3 focos de incêndio. No dia 29 de agosto, na data de ontem, hoje um novo foco de incêndio que já foi combatido. Os incêndios na área do batalhão são controlados pelos próprios militares. Caso necessário, o Corpo de Bombeiros também pode atuar. Todos os soldados passam por um curso de capacitação ministrado pelo Corpo de Bombeiros. A terceira companhia independente de bombeiros militares aqui de Jataí, ela tem nos presta apoio, capacitando o nosso pessoal para que eles possam estar habilitados a combater focos de incêndio florestal. Então, a questão de algumas semanas, nós tivemos a capacitação dos militares que incorporaram esse ano no Exército, né? Lembrando que os militares que já estão no quartel há mais tempo, eles já foram capacitados nos anteriores e estão em condições de poder fazer o combate ao fogo e a incêndios nessa nossa área. O que o Exército tem feito para evitar esses incêndios? Muito bem, todo ano nós solicitamos apoio da nossa engenharia militar, que está localizada aqui em Ipameri, e ela traz máquinas para fazer os aceros aqui na nossa área. Então, no mês de maio e junho, fizemos vários quilômetros de acero na nossa área, o que possibilitou esses aceros existentes na nossa área, que o fogo não alastrasse para outras áreas. Então, pode ser até nítido em vídeos que estão colocados nas redes sociais, que foi do incêndio de ontem, alguns locais em que o fogo simplesmente não passou pela existência do acero. Infelizmente, os locais entre a parte interior, entre os aceros, a parte interna, o fogo se alastra. Foi o caso que aconteceu, por exemplo, na região do Cristo, em que nós não temos um acesso muito fácil, é uma região que o terreno não permite, um terreno elevado, cheio de pedras e que é difícil a confecção de aceros no local. E no interior dessa área, o fogo se alastrou mais rapidamente. O comandante finaliza deixando um recado para tranquilizar os jataienses. A nossa prioridade, primeiramente, para nós não é extremamente desagradável que ocorram incêndios florestais na nossa área, né? A nossa prioridade ontem sempre será para que nossos vizinhos que são limítrofes à área militar não sejam atingidos por possíveis incêndios que ocorram aqui no nosso quartel. Como aconteceu ontem, nossa prioridade número 1 foi impedir que o fogo afetasse áreas dos nossos vizinhos. Então nossa preocupação é essa: qualquer foco de incêndio que ocorra, nosso pessoal vai de pronto combatê-los, dando prioridade para as áreas limites do batalhão, para que esse fogo não se aproxime dessas propriedades, né? Lembrando que toda semana nosso pessoal todo é voltado para combater o fogo quando ele ocorre, e no final de semana sempre temos pessoal já de sobreaviso nas residências em condição de vir para o batalhão para poder combater focos de incêndio caso ocorram no final de semana. Como
é que fica agora esse período de instrução, né, com esses militares? Vai ser suspenso esse período? Não, a gente teve um problema nas nossas atividades da semana. Nós tínhamos 2 atividades de instrução previstas até o final da semana, que foram prejudicadas pelo combate ao fogo e também porque áreas onde nós iríamos realizar atividades de instrução que foram atingidas pelo fogo. Nós vamos remanejar nosso planejamento e iremos adequá-lo para a semana que vem, né? Mas, como falo, impacta a todos. O fogo, para nós, também é extremamente prejudicial. Nós precisamos da área preservada para a nossa atividade de adestramento e sabemos também que a área do batalhão é uma reserva ambiental que também, de certa maneira, atende a cidade de Jataí.